Olá, mestre Quintela, tudo bem? Olá, mestre Felipe, tudo jóia? Que ótimo. Então a gente vai começar mais um React Kung Fu Life. Nesse caso hoje, né, a gente vai reagir a um vídeo que não é do canal Kung Fu Life, mas é com o grão-mestre Lei Mamura. Exato, É uma entrevista que ele, né, concedeu ao podcast The One, que é um podcast sobre liderança e educação, que é apresentado pelo Eduardo Almeida. Então, eu acho exato. interessante esse podcast porque ele tem uma linguagem bem leve, né? Então, muitas vezes nos vídeos do canal Kung Fu Live, o nosso Sifu trabalha uma linguagem, né, para poder explicar melhor o Kung Fu, acaba muitas vezes a linguagem sendo um pouco mais, né, complexa para algumas pessoas. Então, é interessante esse podcast porque tem uma leveza e tem uma linguagem, inclusive exemplos mais soltos, né? Que ele colocou e pode ajudar a gente. Alguma coisa antes de a gente começar com o trecho? Exatamente. A gente pediu autorização, né, para o Eduardo, ele é um cara muito bacana, cedeu para que a gente pudesse fazer, né, esse React com o material dele. Acho que é exatamente isso que você colocou, mestre Felipe. É um podcast bem recente, né, onde o nosso Sifu, o Grão-Mestre Léo, teve a oportunidade, inclusive, de atualizar algumas noções, né, que ele, numa conversa mais informal, ele pôde trazer cada vez melhor, né, as nuances do nosso trabalho, né? E, inclusive, dentro do contexto do podcast, ele conseguiu colocar algumas referências para o mundo corporativo, né? Então, acho que vai ser um react bem interessante, porque serve a diversos propósitos, né? E então, vamos lá, vamos em frente. Perfeito. Primeiro trecho, então. A questão do Kung Fu, porque você sabe, né? As pessoas pensam em Kung Fu, Combate. combate, né? É engraçado que eu estou muitas vezes em algum ambiente que não é do Kung Fu. A minha mulher fala: meu marido é mestre Kung Fu. O que a pessoa faz? Faz ha, ha. Eu não entendo que é esse negócio do ha que a pessoa faz. Ou então, hoje eles associam ao Kung Fu Panda. Ah, pior ainda, né? Né? Na nossa época ainda associava ao David Carradine, né? Aquela Só uma série. observação, é uma coisa que eu mais gosto, mestre, quando as pessoas, minha esposa fala, meu marido tem 3 faixas pretas, e a pessoa fala, mas você não parece um faixa preta. Eu falo, graças a Deus, porque eu fico com medo de pensar o que é esse estereótipo de faixa Não, preta. e isso é muito interessante porque a sociedade ela tem um estereótipo É, para o artista marcial exato. e eu acho que esse é um dos grandes equívocos. Por quê? A arte marcial, como você bem sabe, serve para todo mundo. Claro, Porque a manifestação artística ela é individual. perfeito. Todos nós temos em potencial uma capacidade artística. Eu acho esse trecho muito interessante, por essa leveza que foi colocada, né? E eu sou testemunha, né, de um caso parecido comigo, tá? Volta e meia acontece isso, quando eu sou apresentado como mestre Kung Fu por alguém. Volta e meia vem uma reação desse tipo, ou de da pessoa fingir que está com medo, ó, oh, tô com medo de você agora, alguma coisa assim, né? E, né, como isso de fato revela esse estereótipo, né? Essa dificuldade de entendimento do que é Kung Fu, do que é arte marcial e do que é a personalização de um processo, né, em alto nível, né? Exatamente para gerar uma manifestação em alto nível também que vai ser totalmente individualizada, longe de qualquer padrão que você pensa de, por exemplo, um lutador. Não necessariamente a gente está falando de um lutador como as pessoas conhecem, né? Exato, né? A gente acaba sempre caindo, né, nessa dificuldade de entendimento, né, do que é o Kung Fu, do que é um profissional que trabalha com um sistema de Kung Fu, né? Ou mesmo de um profissional de arte marcial, né, que se a gente usar esse termo, que é um termo já cheio de acepções, cheio de significados, né, específicos, que carregam uma série de estereótipos, como bem disse ali o Grão-Mestre Léo e o Eduardo, né? Então, eu acho que é um caso que acontece com todos nós, né, que somos profissionais. Eu também tenho vários casos das mais diversas reações, mas nenhuma delas é, nossa, como é interessante, podemos conversar melhor sobre isso. Essa pessoa sempre traz algo que carrega uma impressão e que geralmente está bem afastada do nosso trabalho. Então, esse que é um ponto interessante.
Então, essa reação do ha, né, oh, você é uma arma branca, né, essas coisas que geram situações muito engraçadas e que refletem, num sentido mais profundo, a necessidade do nosso trabalho ser cada vez melhor posicionado, né, não só por nós, mas por todos os profissionais de artes marciais que entendem o seu trabalho profundamente, né? É preciso que essas coisas sejam melhor posicionadas para a sociedade, melhor amadurecidas. De alguma maneira, o nosso mercado, né, especialmente no Brasil, mas eu acho que isso reflete em todos os lugares, já tive essa mesma reação em diversos países diferentes, né? É preciso trazer mais maturidade para o entendimento do que é esse trabalho que envolve uma arte marcial. Né, o como que isso pode ser trabalhado diferenciando alguns conceitos básicos, como, por exemplo, a diferença, como você colocou, né, a diferença entre um lutador, né, um lutador profissional, que é um atleta, né, a lógica de um combate, né, de luta, de fato, onde você precisa sobreviver a uma questão na proteção da sua vida, né, a luta como um contexto onde todos os seres humanos lutam, né, ou até os animais lutam, né, ou seja, são noções que têm uma série de diferenciações que todas acabam caindo dentro desse estereótipo chamado arte marcial e que não são exatamente contempladas, né? Elas estão ali, algumas até por engano, né? Ou até como subprodutos, né? Por exemplo, a noção de defesa pessoal, por exemplo, que é muito associada à arte marcial e que não necessariamente é uma realidade, né? Você é um trabalho muito específico e que precisa ter um certo cuidado, inclusive, para ser realizado. Exatamente. Então, a gente falou tudo que não é, né? Mas é interessante vou deixar antes de entrar no próximo trecho, deixar só uma coisa que pode ser. Eu acho que é interessante pensar quando alguém falar isso, né? Você pensar num sistema de Kung Fu como um sistema de geração de excelência, né? Então, se você usa como uma ferramenta de cultivo de excelência e você não se propõe a ser necessariamente um lutador, a sua excelência vai ser manifestada em outros campos. Então, no caso, né, uma pessoa, um empresário, ele vai usar o Kung Fu para ele se tornar um melhor empresário, tornar um empresário de excelência. Logicamente, como ele usa uma ferramenta que usa o corpo, ele vai saber mexer melhor o corpo. Mas isso não torna ele um lutador profissional, por exemplo. É bem interessante entender isso, como a manifestação vai ser totalmente personalizada. Um sistema de Kung Fu vai ser, né, personalizado para a pessoa de acordo com a busca que ela tem. Então, e esse, como profissionais, é o nosso papel. Você entender em alto nível esse sistema para poder personalizar para a pessoa dentro da busca que ela está, né, procurando. Vou Exatamente. colocar aqui o próximo trecho. Kung Fu é uma habilidade que ao longo do tempo resulta em excelência. Perfeito. Então, em primeiro lugar, Kung Fu é prático. Uhum. Então, Kung Fu não é teoria. Kung Fu é resultado. Uhum. Então, isso é um ponto essencial. Outra coisa importante é que o Kung Fu valoriza a facilidade, não a dificuldade. Perfeito. Então tem que fazer tudo fácil. Uhum. Não há como fazer algo que quando você faz sofrido, ainda é o primeiro estágio do Kung Fu, Sim, porque sim. o esforço, claro que você precisa de esforço, mas é o estágio inicial do Kung Fu. O Kung Fu de excelência, propriamente dito, é um Kung Fu que você não faz força. É maestria, né? É a maestria. E a maestria, você vê, a habilidade nada mais é do que alguém fazer algo que é considerado difícil de modo fácil. É. Esse trecho eu acho muito bom para falar um pouco do Kung Fu de outro jeito que as pessoas não estão acostumadas, né? Então, o Kung Fu como essa busca por excelência, como vocês falaram de sistema de Kung Fu, né? Um sistema de cultivo de excelência. E essa excelência está sendo colocado como algo prático, ou seja, não é algo teórico, não é uma filosofia no sentido de que é um jeito de pensar, não. É um processo eminentemente incorporado e manifestado no mundo. E essa manifestação ela toma a forma de uma facilidade. Ou seja, como é que você atinge a facilidade em fazer as coisas que você precisa. Então, é bem interessante como foi colocado de vários jeitos aqui, né? E todos eles muito fora do que as pessoas comumente pensam.
Exato, né? Essa fala do Grão-Mestre Léo é muito rica porque tem um monte de subtexto ali, né? Nós mesmos já realizamos em outros reacts, né? Recomendo que as pessoas que estão nos assistindo vejam os outros vídeos dos canais, né? E nos quais nós conversamos várias vezes sobre isso, sobre o sentido de Kung Fu, né? Inclusive, eu acho que teve um react especificamente sobre isso, se não me engano. E nesse sentido, você vê como que essa fala do Grão-Mestre Léo, ela está sintetizada, né, e muito específica, o que demonstra o Kung Fu dele, inclusive. Parece fácil a explicação, né? Ele explicou de uma maneira tão precisa que parece que é bem simples, né, de entender. E a gente percebe que há um caminho, né? Existe um caminho, e ele próprio retoma isso durante a fala dele, né? Existe o esforço, ele é um estágio inicial do Kung Fu, né? E o Kung Fu de excelência apresenta já uma facilidade na realização da excelência, né? Então a gente percebe que, como o próprio Grão-Mestre Léo disse, Kung Fu é um resultado que advém de um caminho, né? Ou seja, de um processo. Né? No nosso React aqui a gente conversou exatamente sobre isso. Como que o Kung Fu começa sendo um processo e vai se transformando num resultado até que ele se torna esse resultado de excelência, como o Eduardo comentou, né? A maestria. Né? A maestria no quê? Né, naquilo que você se propôs a querer fazer. E como o mestre Felipe colocou, através de um trabalho de incorporação de uma habilidade. Né? E depois dessa incorporação, e ela se tornar algo extremamente espontâneo no seu fazer, né? No fazer humano do praticante, né? Ele conseguir expandir isso de uma maneira que a gente chama da universalização dessa habilidade, ou o que a gente comenta sempre, o sentido amplo do Kung Fu, ou seja, aquela habilidade específica que você elaborou, que você se esforçou no início, que você ao investir naquilo, você foi, ao longo do caminho, transformando aquilo em uma excelência e gerando uma espontaneidade que expressa uma facilidade na excelência, você agora consegue expandir isso para todos os âmbitos da sua vida. Né? Ou seja, você consegue ver essa mesma excelência que você tem numa habilidade específica sendo expressa em outros âmbitos da sua vida que não daquela habilidade específica. Né? Por isso que Kung Fu pode nascer em qualquer habilidade específica, né? Pode ser desde a arte marcial, como é o nosso caso, através de um sistema de Kung Fu, né? Como o sistema Wing Chun, pode ser outros sistemas, podem ser outras artes, né? Que você, através do seu esforço inicial, desenvolve um caminho e entende a excelência possível de ser gerada naquele caminho. Então, nós estamos aqui expandindo a fala do Grão-Mestre Léo, e é interessante como é possível ver o Kung Fu, inclusive, do Grão-Mestre Léo, né? Quando ele fala de maneira sucinta e precisa o que é Kung Fu. Porque durante muito tempo, foi difícil expressar com clareza o que era Kung Fu, né? A gente comentou isso no React anterior, né, sobre como que o Kung Fu veio de vários sentidos e que, inclusive, é de onde vem toda a fantasia do tópico inicial que a gente conversou, de quando alguém, né, te apresenta como mestre Kung Fu, aquelas fantasias todas que vêm com esse estereótipo, né, que estão lá atrás na raiz do entendimento de o que é o Kung Fu. Exatamente. E talvez o maior nó da cabeça do público em geral é como é que você fala de excelência em qualquer coisa da vida se você está fazendo um movimento sempre, entre aspas, de luta. Então é interessante pensar, né? Toda interação nossa com o mundo, tudo que a gente faz no mundo é uma interação com algo. E se você faz com facilidade, significa que essa interação é feita com arte. O seu movimento é feito com arte no mundo. A sua abordagem do mundo tem arte. Então, se a gente vai pensar bem, se a gente quer cultivar essa arte na nossa interação com o mundo, talvez o lugar mais lógico de começar a fazer isso é no nosso próprio corpo, que é a nossa ferramenta primária. Se eu lido com o meu corpo e eu não lido com meus movimentos com arte, como é que eu posso pensar em fazer qualquer coisa no mundo com arte? Então, faz sentido começar pelo corpo. Como eu vou gerar um movimento que seja de alto nível? Como eu vou levar o meu movimento do meu corpo ao nível de arte? E aí isso vai me inspirar a poder fazer qualquer coisa no mundo. Então, esse é um jeito de pensar por que a arte marcial, um sistema de Kung Fu como o nosso, como o Wing Chun, pode ter esse poder. Exato, mas Felipe, essa sua fala, ela inclusive me inspira, né, a comentar um pouco mais sobre
né, a importância do uso do corpo, né? Porque eu comento normalmente com os meus alunos sobre essa escolha que nós fazemos quando praticamos a arte marcial e buscamos o desenvolvimento do nosso Kung Fu através de um sistema como o sistema Wing Chun, né? Porque se você, né, dividir os aspectos humanos, né, no mínimo em dois, que você vai dividir, né, entre corpo e mente, por exemplo, né, que a gente sabe que são ilusões, porque o corpo não pode ser dividido assim, né, são só maneiras de se observar essas capacidades humanas, né, e você pode também, né, colocar outras capacidades, como, por exemplo, uma espiritual e etc. Mas se você olhar bem para isso, a que você tem um melhor acesso, e o acesso mais fácil é a dimensão física do seu corpo, né? Então, é através desse acesso que você tem, né? Ou seja, o cuidar do seu corpo e o entender o movimento do seu corpo, que você passa, então, a poder desenvolver melhor as suas capacidades. E tem uma fala interessante do Grão-Mestre Léo, em outros contextos, não nesse podcast especificamente, em que ele comenta que o mesmo corpo que realiza uma ação e expressa uma determinada dificuldade é a mesma mente que está nesse corpo vivendo aquela mesma dificuldade. Então, a dificuldade que você expressa ao praticar um determinado movimento, ela está também expressa na maneira como você lida com outras situações na sua vida, porque é o mesmo cérebro, é a mesma mente que está construindo aquela dificuldade, né? Então, por isso, se você tem dificuldade de observar ou de ouvir o movimento de uma pessoa, o golpe de alguém que vem na sua direção, né? Essa dificuldade está expressa em tudo que você está fazendo, a sua dificuldade de perceber, né, o momento certo de agir em outras situações da sua vida, de perceber o que outras pessoas estão colocando para você, de perceber as oportunidades que você muitas vezes perde porque você não está atento ao que o mundo está trazendo para você. Então é a mesma coisa no final, né? Então esse é um ponto muito interessante, porque se você tiver que escolher qual dimensão humana é mais fácil para você iniciar o seu desenvolvimento, eu acredito que o seu próprio corpo, né, é a mídia mais simples e mais fácil de você, né, começar a atuar. Concordo. É isso que nos trouxe até aqui, inclusive. Então, vou entrar agora no próximo trecho do podcast. Energia interna. Perfeito. Tá? Então todo mundo pensa que aquela coisa que sai os raios chi. nas mãos, o chi, e aquela coisa toda, né? E esse termo vem de um termo em chinês chamado Neili, ou Noi-Lek em cantonês, porque Noi é interno Sim. e Lek é energia, da força. Isso. Então as pessoas falam energia interna. E imagina que é algo que sai de dentro para fora. Hadouken. Agora, o que é interessante é que a ideia, quando você trabalha dentro da arte marcial, é inverso. Noilek é a internalização da energia, ou seja, eu faço uso da energia do outro. Você que praticou várias artes marciais, Exato. você já ouviu falar dessa história de como usar a força do outro. Né, que vem da ideia do feminino estratégico, Perfeito. que é uma noção muito antiga, que foi muito valorizada num certo momento na China, de onde o Wing Chun, que se atribui a fundação a uma mulher, o Wing Chun é a prática que eu exerço, o estilo que eu pratico de Kung Fu, que é considerado o único estilo fundado por uma mulher, Perfeito. ainda que haja outros, mas é o mais famoso. Sim. Então, o que significa isso? Que o feminino deve ser valorizado. Várias questões interessantes aqui também, mas essa explicação bem direta sobre Noilek como internalização de força ou internalização do recurso externo é muito interessante. Uma coisa, né, ou uma lógica que está talvez na base, né, de todas as artes marciais. É difícil pensar em alguma arte marcial que vá falar de imposição e não de acolhimento nesse sentido, né? Mas por mais que seja falado isso, né, em geral é muito mal trabalhado. É muito mais fácil você ver uma pessoa na prática de um processo marcial, ela impondo do que ela realmente acolhendo o recurso do outro. Isso é bem interessante. Você vê que a intenção, em geral, está lá, mas a qualificação e o procedimento para fazer isso muitas vezes está faltando. E aí, realmente, Exato. é muito empobrecida a prática, né? Exatamente, né? O que é uma pena, porque, como você disse, né, todas as artes marciais, né, quer dizer, eu não posso falar todas, porque eu não conheço todas, mas as que eu conheço, as mais famosas, né, as que estão mais de fácil acesso,
as pessoas que de alguma maneira eu tive a oportunidade de estudar e praticar um pouco, né, a gente percebe claramente que no alto nível todas estão comentando sobre esse acolhimento da força do outro. Inclusive é uma fala, quase um jargão comum, né, nas artes marciais, você usar a força do outro, né? Mas o quanto que isso é efetivamente realizado que é o desafio, né? Porque é muito mais fácil você impor sua força sobre o outro. E é normalmente de onde vem todas as dificuldades de entendimento em relação, inclusive para a sociedade em relação à arte marcial, porque os artistas marciais são associados a pessoas truculentas, a pessoas que impõem força, pessoas que são fortes nesse sentido, então elas têm uma personalidade agressiva, né? E são coisas que estão muito distantes de um artista marcial, né? Do que a gente compreende de um artista marcial por excelência, que é, nesse caso, como o Grão-Mestre colocou, né, a ideia do acolhimento, né? Você precisa ser forte o suficiente para ser capaz de ouvir o outro. E forte o suficiente, nesse sentido, não é essa força física ou a força expressa, mas a sua força de, inclusive, ter uma base boa o suficiente para saber se posicionar para que o outro possa fazer o movimento dele. Ou seja, você não tem necessidade de se impor, né? Nem no movimento, nem na sua ideia. Né? Ou seja, então, nesse sentido, um artista marcial, ele trabalha o acolhimento nessa internalização da energia, da força, do recurso, como você bem colocou, acho que é o melhor termo para essa expressão, né? Porque aí serve de fato para qualquer situação, a gente entender dentro desse contexto, né? Você internalizar o recurso do outro para o seu melhor uso. E nesse sentido, muitas vezes gerando situações de duplo ganho, ou seja, o ganho para mim e o ganho para o meu adversário, né, que é o mais difícil, porque normalmente a gente está sempre muito em cima de uma ideia de uma pessoa que é vitoriosa e uma pessoa que foi derrotada, né? E nesse sentido, não cabe dentro do contexto que nós estamos tentando elucidar aqui, né? Essa conduta feminina que o Grão-Mestre Léo comenta logo no final, é a última expressão que ele coloca ali, depois o próprio podcast vai interagir melhor com essa ideia, mas você percebe que a conduta feminina que ele está trazendo aqui é essa conduta do acolhimento, né? Não tem a ver com gênero, né? Acho que isso não é o ponto aqui, tem a ver com a expressão de uma conduta onde você não tem uma imposição de uma força ou de um recurso, você tem o uso do recurso do outro. Então, dessa maneira, né, por exemplo, eu sempre brinco com o Mestre Felipe que eu faço muito uso do recurso dele, que ele é uma pessoa centrada, uma pessoa que tem uma capacidade de expressar muito bem as ideias. Então, inclusive, o fato da gente trabalhar junto nesse React está muito em cima dessa possibilidade, que eu faço bom uso, né, das boas colocações que o Mestre Felipe coloca. Então, você vê, isso é um uso onde nós dois estamos usando o recurso do outro, né? E, de alguma maneira, usufruindo para os dois e gerando, inclusive, um produto que outros vão poder usufruir, né? Isso é Neulek, né? E isso é um trabalho muito forte dentro de uma arte marcial de excelência. Porque se fosse para você ser mais forte e vencer, você não precisa de arte marcial. Para que você vai se dedicar tanto tempo a se desenvolver melhor como ser humano e a entender a melhor capacidade sua na relação com o outro, se basta ser forte e ir lá e ganhar? Né? Porque a gente sabe que a vitória da força, ela traduz normalmente em tragédia, né? Sempre termina em algum excesso de recurso gasto que dificilmente vai ser recuperado, né? Então, isso para o estrategista, e especialmente para o estrategista clássico chinês, no qual o Wing Chun é todo fundamentado, né? E as artes marciais, em geral, são fundamentadas, né? Você percebe isso, você percebe que há aqui uma busca por um uso melhor de todo tipo de recurso, né? Inclusive do seu próprio. Sim, e isso que a gente entende pelo termo que o Sifu, o mestre Âmbar, usou, nosso Sifu, de feminino, né, de conduta feminina ou feminino estratégico, né, exatamente simbolizando essa capacidade de acolher, essa capacidade de trabalhar numa lógica de complementação. Quando a gente fala de yin, não em oposição a yang, mas em complementação entre yin e yang. Você entender como você complementa, como você harmoniza esse processo na sua conduta em cada movimento. E, lógico, como foi falado, isso não é um pensamento só do Wing Chun. Isso está na base, né, da maior parte das artes marciais. Não vou dizer todas exatamente pelo cuidado de não restringir também o pensamento, mas, né, é complicado pensar numa arte marcial que não tenha isso.
Inclusive, um caso muito famoso que é notório, o próprio Judo, né, formatado pelo Jigoro Kano, e no livro dele ele fala de benefício mútuo. Ele fala do judô como um caminho de você desenvolver a capacidade de gerar benefício mútuo. Então é muito bonito como ele colocou também. Então você vê, isso perpassa o nosso processo. Eu acho que qualquer processo, de fato, em alto nível, ele vai ter essa lógica. Vamos colocar aqui o próximo trecho. A ideia de objetivo estratégico é muito forte na nossa cultura estratégica. Sim. No entanto, há culturas como a cultura chinesa, onde não, o objetivo, ou qualquer nome que você queira dar, não é a causa da ação. Sim, ele é a perfeito. consequência. Perfeito. E outra coisa, onde não há ação para chegar lá. Por quê? Porque você se apoia no movimento do outro. Perfeito. Então, quando você está nesse fluxo tão ajustado, parece que você não está fazendo nada. Isso. Que é a ideia taoísta de não ação. Não ação. Que as Wu Wei. pessoas pensam que é não fazer nada, né? Dolce far niente, né? E não é isso. É você saber fazer um ajuste, ou seja, aquela ideia de internalizar a força do outro de uma maneira. Quando fala força, podemos usar o termo recurso. Perfeito. Acho que fica mais fácil e menos masculino, dentro da lógica feminina também, isso, né? E com isso, então, nós conseguimos fazer um ajuste para que naturalmente o efeito desejado seja alcançado. Perfeito. Mas a questão para que isso seja possível é a ideia da configuração estratégica fundacional. Então, um trecho bem rico aqui, mostrando como todo esse processo, né, de um sistema de Kung Fu como o nosso Wing Chun, ele carrega do berço dele, cultural, várias questões, inclusive, né, um processo do taoísmo, né, que aí foi colocada a lógica da não ação, que muitas vezes também é muito mal compreendida pela maior parte das pessoas, né? Então, como é que você pode gerar um processo de não ação? Como é que eu vou atingir meu objetivo se a ideia é não agir, ou se pelo menos é a minha ação não aparecer diretamente? Então, tudo isso é muito complexo e está contido nesse trecho. Esse trecho vale a pena ver mais de uma vez, porque, por mais que a linguagem esteja tentando ser simples, é de um entendimento mais complexo. Exato, né? Esse trecho é muito interessante, né? O grão-mestre Léo, nosso Sifu, ele se esforçou ali para trazer essa noção, né, que é muito complexa, né, dentro de uma linguagem mais palatável ali, né? Mas você percebe que é de alta complexidade, né? Ou seja, é preciso uma jornada, né, de investimento nesse conteúdo para você poder extrair melhor dele algo prático, né, para que não seja só uma conversa, né, né, eu não faço nada e as coisas acontecem, porque exatamente como o grão-mestre Léo disse, não é isso, né, é uma capacidade de uma ação tão precisa em cima de um ajuste no relacionamento com o outro, que parece até que você não está fazendo nada. E muitas vezes isso é até mal visto, porque a nossa cultura ocidental, especificamente, toda é construída em cima do esforço e da capacidade humana de realizar uma ação efetiva, né? E essa ideia dessa efetividade está diretamente ligada a uma ação autoral, né, na nossa cultura, que não é o caso, né, dentro dessa cultura clássica chinesa, de onde o sistema Wing Chun, por exemplo, bebeu e se fundamentou, né? Aqui o ajuste está muito mais atrelado ao ajuste com o outro, aquela ideia que você sempre explica muito bem, mas Felipe, sobre a ideia da humanidade, dentro do contexto confuciano, né, a ideia de duas pessoas, né, se relacionando e gerando, então, esse contexto de humanidade. Né? Então, aqui, a ideia, recapitulando a ideia do Noillet, que é como que você faz o bom uso do recurso do outro. Por quê? Por que você faz um bom uso? Porque você está disponível para ouvir o que o outro tem para te oferecer. Ou seja, há então, que vai cair na outra noção que o grão-mestre Léo comenta, que é a configuração estratégica fundacional, há então uma configuração. Não basta você estar simplesmente interessado em usar o recurso do outro. Qual a configuração estratégica fundacional você oferece para que o recurso do outro seja bem utilizado? E aqui essa noção de configuração estratégica fundacional é uma espécie de construção, né, de ambiente ou de situação na qual você pode usufruir do efeito
de algo, de uma situação qualquer, sem que você precise interferir nele todo o tempo. Você faz uma ação inicial que constrói um ambiente, constrói uma determinada situação, para que aquela situação funde um determinado resultado. E você só monitora as condicionantes para que esse resultado aconteça. E muitas vezes, se não acontece o resultado, é porque ou você não monitorou o suficiente, não fez nenhum ajuste, né? Ou porque você construiu uma configuração equivocada. E aí é onde você precisa se relacionar melhor com aquela situação que você está vivendo. Ou seja, aqui o ponto principal é você realmente prestar atenção nas interações que você vive no seu dia a dia. Como que você pode, a partir do que o outro te oferece, aqui o outro, estou dizendo, não só uma pessoa, mas uma situação qualquer, e dentro dessa situação, o que você pode tirar de benefício de cada coisa, ao invés de simplesmente encarar aquilo como algo definitivo, no qual você tem que lutar contra ou fazer algum esforço imenso para transformar aquela situação, né, numa coisa mais favorável. Então, dentro desse contexto, a gente tem uma fala, eu comento muito com meus alunos essa fala, que é sobre se você não tem claro o que fazer, né, dentro de uma situação que você está vivendo, espere um pouco, porque você precisa observar melhor essa situação, você ainda não está pronto para agir. E nesse sentido, a não ação é esperar, observando e monitorando. E quando você estiver com a situação mais clara do que você precisa fazer, você então age em cima de um ajuste e não na tentativa de transformar a situação, porque a situação se transforma por si mesma. Porque a gente entende que tudo está constantemente em transformação. Nada é terminantemente o resultado de algo específico, né? Tudo precisa ser transformado. É interessante pensar como, né, o estratégico nesse sentido tem a ver com a visão da pessoa. Então, por exemplo, o sinólogo François Julian, um estudioso da cultura chinesa, ele usa o termo da, da pessoa comum e da pessoa sábia. E a pessoa sábia é a pessoa que é estratégica. Então, tem uma dada situação, uma situação igual. Para mim, o mestre Quintela. Se eu sou uma pessoa comum, eu enxergo a situação e eu não consigo ver o que fazer. Então, muitas vezes, eu vou forçar a minha ação na situação. Quero que isso aconteça. Já o mestre Quintela é uma pessoa sábia, por exemplo, nesse exemplo. Então, ele olha a situação, em vez de decidir simplesmente agir, ele olha o que a situação tem de potencial. E aí ele identifica o potencial da situação e se ajusta, se adequa, se adapta a esse potencial. Então você vê que é a mesma situação, só que eu, como pessoa comum, não enxergo o potencial, e o mestre Quintela, como pessoa sábia, enxerga o potencial. Essa é a visão estratégica. Então, quem enxerga potencial vai conseguir, né, gerar efeito na situação fazendo menos esforço ou sem fazer força. Daí se torna não ação. Mas o interessante é pensar isso. A capacidade estratégica está no olhar do estrategista, no olhar de quem vê. Então, onde ninguém vê potencial, todo mundo só vê problema, o estrategista enxerga a solução. Ele enxerga caminho. E um sistema de Kung Fu, ele educa via movimento essa nossa capacidade estratégica, de você enxergar caminho. Enxergar caminho, inclusive, na guarda do outro, né? Você vê onde está aberto. Você não fica preocupado se ele é forte, se ele é grande, você vê, opa, tem abertura ali. E é por ali que você vai. Que a gente sabe que nada é infalível, né? Tudo está em transformação, inclusive a guarda, né, da pessoa. Então, não importa o quanto a pessoa é muito mais forte, não importa se ela é muito mais hábil, nada é infalível. Você só precisa esperar o momento em que a guarda vai abrir, porque a guarda sempre vai abrir, né? Então, esse é um nível de capacidade, de paciência estratégica, né? De um monitoramento tão preciso que você precisa de uma jornada de investimento em cima disso. Ou seja, você precisa se colocar na prática de todas essas noções que nós estamos dizendo aqui no dia a dia, corporalmente. Não é conversa, não é leitura de livro, tá? Isso é prático.
Você vai vivenciar isso na prática. Então é interessante porque você vê, explicar tudo isso faz sempre ser complexo, né? Então o trecho do grão-mestre Léo Mamura com o Eduardo é complexo, a nossa conversa aqui é complexa e dificilmente vai deixar de ser se a pessoa não tem uma experiência prática, né? Por isso aqui a gente sempre convida que as pessoas, ao se interessarem, né, procurem um dos nossos polos de acesso, para que elas possam ter essa experiência prática e perceber isso na sua vivência real, né, das situações reais da sua vida. Perfeito. Vou colocar aqui o próximo trecho, então. Tem técnicas do Wing Chun que são muito esse feminino, que explica um pouquinho dessa questão do Qi-Sao para eles, de como é que isso funciona em termos de lógica, do não vencer, do sentir, do perceber. Como isso poderia ser um exemplo prático dessa mentalidade? Porque o que o leigo percebe, e aliás é interessantíssimo esse exemplo que você colocou do Qi-Sao, por quê? O leigo, quando ele vê uma prática de arte marcial, ele fala que aquilo é luta. E não necessariamente. Então, o Qi-Sao que você está exemplificando é, acima de tudo, uma dinâmica de relacionamento humano. Isso. Onde a primeira coisa importante é o seguinte: discutir sobre a legitimidade da ação. O que torna um golpe legítimo? Por isso que o Qi-Sao começa com os braços. O Qi-Sao literalmente quer dizer braços que estão aderidos. Né? Por que eles estão aderidos? Porque nós estamos compartilhando o espaço onde só é possível eu atacar você se você me permitir. Perfeito. Então, o que legitima uma ação é a permissão que o outro me dá. Então, é muito interessante o Qi-Sao como um processo sistêmico do sistema Wing Chun, né? Exatamente para você ter um processo no qual você é obrigado a enxergar o outro, para você conseguir fazer uma ação. O outro, você precisa legitimar a sua ação com o outro. Então é muito interessante um sistema, então isso é muito bem pensado, que se você não ouvir o outro, nada funciona. Então, Exato. o ponto de partida é exatamente esse acolhimento do recurso do outro. Exato, né? Um sistema de Kung Fu totalmente preparado, né, para que você seja colocado nesse contexto, né? Agora, é claro, né, o Qi-Sao, a gente já comentou em outros reacts também sobre o Qi-Sao, que é um sofisticado, né, dispositivo que o sistema Wing Chun tem para desenvolvimento, né, exatamente dessas noções que a gente conversou, né, que a gente acabou de falar sobre elas, corporalmente, ou seja, uma prática corporal a dois, no qual você vai ter todas essas noções de acolhimento, de eu perceber o outro, aquela frase que o grão-mestre Léo Mamura sempre comenta sobre que a vitória é ofertada pelo meu adversário, né? Então, tudo isso é o Qi-Sao como um dispositivo fundamental dentro do sistema Wing Chun que vai trabalhar corporalmente isso para você na sua prática. Agora, é um ponto interessante porque no alto nível das artes marciais você vai encontrar todas elas tentando, de alguma maneira, algo parecido, né? De novo, a gente está generalizando todas elas, né? Mas com a licença poética aqui, né? Você, por exemplo, dar alguns exemplos. Você tem, né, em outras artes marciais chinesas, por exemplo, como o Tai Chi Chuan, por exemplo, você tem aquela noção do empurrar das mãos, que é muito parecido com o Qi-Sao, né? Você tem, por exemplo, no judô, como o mestre Felipe fez uma referência já, que, se não me engano, chama Hantori, né, que é uma prática livre no qual você precisa exatamente na pegada, né, entender quais as aberturas que o corpo da outra pessoa te permite para poder gerar um movimento de queda, né? Em artes marciais como o Silat, por exemplo, que também tem muitas práticas muito próximas, né, que você precisa encostar o antebraço no antebraço da outra pessoa e poder sentir o tipo de movimento que a outra pessoa está fazendo para você reagir, né? E tem no nosso famoso, né, Brazilian Jiu-Jitsu, por exemplo, você tem, né, o famoso rolar, né, o flow ali do rolamento, né, que é você fazendo um Qi-Sao com o corpo inteiro no chão, né? Ou seja, olha como é sofisticado também, como é bem interessante nessa prática, né? Inclusive, é mais difícil até o corpo inteiro nessa percepção de como encontrar a abertura, né? Então, você vê que são diferentes tecnologias que as diferentes artes marciais propõem em cima no alto nível, na excelência, todas procurando a mesma coisa, que é como, né, melhor ouvir o outro, para poder dar uma resposta legítima. Porque, de novo,
Se você precisasse só de força para poder vencer qualquer combate, você não precisaria de arte marcial. A arte marcial é exatamente para que você possa ter vitórias mais sustentáveis, né, e, inclusive, ganhos mútuos, para que você e o seu adversário, né, e adversário aqui com muitas aspas, né, porque também é uma palavra cheia de sentidos já pré-carregados, né, mas você e o outro, né, possam ter ganho na interação entre vocês, gerando mais humanidade. Exatamente, isso reforça o segundo caractere do termo Kung Fu. Quando a gente fala do Fu do Kung Fu, a gente está falando da pessoa, né, com a presilha de cabelo, de cabelos longos, né? Então, um jeito de entender esse caractere, a gente está falando de maturidade, né? Então, você vê que uma conduta impositiva, ela não consegue ser sustentada há muito tempo. Então, um jovem pode se dar ao luxo, talvez, de ser impositivo na sua vida. Mas tem uma hora que a conta chega, né? Tem uma hora que você não aguenta mais seguir impondo. E aí você precisa amadurecer, você precisa achar um caminho onde você consiga tornar mais sustentável o seu processo. Então, isso é Exato, natural, né? Com a idade chegar a essa maturidade. Quando a gente fala de Kung Fu, a gente está falando, inclusive, de você acelerar esse processo, ou seja, você ser jovem, mas com essa maturidade de atitude, já com exatamente, uma atitude que não é impositiva. Por isso que um sistema de Kung exatamente, Fu pode poupar muito tempo. Você pode chegar na sabedoria, numa sabedoria acima da sua idade. E isso exatamente. pode ser um diferencial para qualquer um, né? Que é um grande ganho, né? Um super diferencial que uma arte marcial bem trabalhada, né? E que conduza você para o seu Kung Fu pessoal, né? E aqui Kung Fu, né? No entendimento do sentido amplo de Kung Fu, né? Você realmente consiga fazer, né? Essa possibilidade, você consiga vivenciar essa possibilidade, né? De uma maturidade ainda na juventude. Né? E aqui, claro, né, nós estamos definindo juventude e velhice com muitas aspas, né, porque, né, não tem, isso não é definido de uma maneira clara, né, especialmente quando a gente fala de artistas marciais, né? Então, isso é um ponto, teoricamente nós ainda somos jovens, né, mas, Felipe, mas a gente tem vários alunos mais velhos do que nós somos em idade, né, e que nos tratam, né, dentro de uma maturidade que a gente construiu através do nosso Kung Fu. Perfeito. Então, o próximo trecho. Como é que você vê essa dificuldade do ser humano de olhar para o outro quando o ataque vem e deixar passar? E não se sentir agredido. Como é que isso no Wing Chun você percebe isso na dinâmica do dia a dia? Por isso que é tão interessante, não só o Wing Chun, a arte marcial em geral, porque todo mundo fala, não, arte marcial desenvolve autoconhecimento, né? Bonito. Quer dizer, vira um jargão, né? E realmente é uma promessa que pode ser cumprida, mas você tem que fazer a leitura da prática que você está exercendo. E o que a gente vê muito hoje, Eduardo, é que as pessoas, os profissionais em geral, mas em Claro. particular da arte marcial, não conhecem o seu métier. Eles não sabem o que eles fazem, eles não sabem o que é a diferença entre uma arte marcial, luta, esporte de Marcial, combate, defesa pessoal, É. né, e jogos de oposição. São situações muito diferentes e se mistura tudo sobre um único rótulo, que é a arte marcial, e aquilo, então, fica algo totalmente empobrecido. Verdade. E aí o que acontece? Uma pessoa de bom senso que fala, eu quero praticar arte marcial porque eu ouvi dizer que é bom, vai lá numa instituição, mas isso eu não quero praticar, isso aqui não faz sentido nenhum. Então, esse trecho é muito importante para mostrar isso que a gente está falando, né? A importância da qualificação de um processo marcial de alto nível. Porque realmente, né, se a pessoa não tem clareza do que ela está fazendo com essa ferramenta, que é um sistema de Kung Fu no nosso caso, ou o sistema Wing Chun, é muito fácil você, se a sociedade é leiga, é muito fácil você simplesmente fazer o que a pessoa solicita, né? E o entendimento dela é pequeno. Então, como é que você vai restringir um sistema tão complexo e tão amplo, muitas vezes, a um pedido de defesa pessoal? Eu quero defesa pessoal. Tá bom, a gente pode abordar isso de alguma forma, mas é restritivo, né? Então, você, como profissional, você tem que saber apresentar adequadamente o processo. Né? Imagina se a gente fosse um engenheiro e a pessoa me pede para construir uma casa.
Ah, mas eu quero uma casa que tem uma pilastra só, não quero nenhuma pilastra. Essa casa não vai ficar de pé. Eu não posso aceitar esse pedido como profissional, como engenheiro, por exemplo. Então, eu tenho que conseguir explicar para a pessoa, não, essa casa para ficar de pé, ela precisa de uma fundação diferente. Eu posso fazer isso que está querendo, mas eu preciso disso aqui também. E aí tem uma conversa, aí tem um processo qualificado. Então, é muito importante para nós, profissionais, saber apresentar e organizar esse entendimento da ferramenta para quem procura. Perfeito, né? Acho que o Mestre Felipe fez uma fala muito precisa aqui, né? Que reflete exatamente o que o grão-mestre Léo comentou sobre profissionais que não conhecem o seu métier. Por quê? Porque deixam que a sua profissão caia sempre dentro de um rótulo chamado artes marciais, né? Arte marcial, e tudo que a sociedade acha que está ali dentro, esse profissional tenta de fato reproduzir isso, o que é um erro, né? Um erro crasso, assim, porque você primeiro precisa conhecer a arte que você trabalha e todas as possibilidades que ela pode te trazer, né? E depois você precisa, como essa imagem do engenheiro foi excelente, você precisa apresentar quais são, né, as regras desse jogo, né? Quais são os pilares fundamentais que não podem faltar nessa casa, né? E, claro, você pode, dentro do nosso trabalho, você pode personalizar tudo isso para a demanda específica de cada pessoa, mas dentro das possibilidades onde você educa essa pessoa para, inclusive, melhorar o entendimento do que ela tinha demandado inicialmente, porque muitas vezes a pessoa não sabe o que ela quer, né? Quantas vezes eu já tive pessoas que chegaram para mim e falaram, eu quero aprender a lutar, né? E aí, com 5 minutos de conversa, eu comentando sobre o que seria uma possibilidade de lutar, né? A pessoa já não quer mais, né? Ela já fala, não, não é isso que eu quero. Né? Ah, não, mas eu quero defender a minha família quando eu estiver num assalto. Tá, mas aí você começa a trazer para a pessoa especificidades. Tá, mas que tipo de assalto? Você está sentado aonde? Como é? Está começando? Você está deitado? Você está dormindo? Você está dentro do carro? Você está tomando banho? Como é que é como que é essa reação que você quer gerar? Né? Você está mão livre, com arma de fogo, o que está acontecendo nesse contexto? Para a gente poder entender. E a pessoa também já percebe que não é simples, né? Que não tem uma resposta simples para uma demanda complexa. Né? Como, por exemplo, uma demanda como essa. Parece fácil, né? Não, eu quero ter uma capacidade de proteger minha família. Meu amigo, proteger a sua família demanda muitas coisas. Inclusive, uma coisa muito simples chamada o seu posicionamento, a maneira como você se posiciona e onde você coloca a sua família. Né? Então, são coisas, às vezes, até mais básicas, que estão muito antes da sua necessidade de ir lá lutar com alguém, né, no mano a mano, dentro daquela fantasia que você acha que vai acontecer num filme de Hollywood. Né, que você vai parar na frente de alguém e vai lutar com ela e ver quem tem mais habilidade ou quem é mais forte e fica de pé no final. Né? Isso tudo são ilusões perigosas. Isso não exclui a sua capacidade de, dentro de uma arte marcial, você gerar isso como um subproduto. Né? Você também pode ficar bom na capacidade de usar o seu corpo para uma série de habilidades, inclusive defender a si mesmo, se necessário, e defender alguém que você ama, se necessário, né? Mas dentro de uma maturidade onde você percebe que essa demanda aparentemente simples não é simples e a resposta para ela é extremamente complexa, né? E qualquer profissional que tente te entregar isso de maneira simples, ou ele não sabe do que ele está falando, ou ele está te enganando. Então, é importante que você procure, né, pessoas sérias, e tem muitas pessoas sérias que vão te dar uma resposta muito parecida como essa. Vão te dizer assim, olha, defesa pessoal é algo muito mais profundo do que uma simples capacidade de defender de alguma faca, né, ou de se colocar na frente de um soco de alguém. Né? Cuidado com essas simplicidades, né, que não te levam para um entendimento mais profundo daquela demanda que você está trazendo. Né? Isso é um ponto muito importante e é sempre um alerta para os profissionais de arte marcial, como nós, né, que precisamos estar sempre o quê? Estudando a nossa arte, entendendo o nosso métier, para que a gente consiga entregar aquilo que esses sistemas de arte marcial foram criados. Eles foram criados para um desenvolvimento humano, né, especificamente o sistema Wing Chun, né, do qual, né, eu tenho alguma experiência, né, eu e o mestre Felipe. Né, esse nosso sistema, eu posso te dizer com garantia, de que ele foi desenvolvido para o desenvolver humano das pessoas. Né, embora ele tenha essa capacidade de te deixar, né, com alguma habilidade, né, de corporal, de se proteger e defender o outro, etc., né, isso eu posso te garantir que é um subproduto muito bom, tá excelente, mas
ainda assim um subproduto. E é interessante pensar na conexão disso, né? Quando a gente fala de desenvolvimento humano, muita gente não enxerga nem essa possibilidade. Mas pensa bem, desenvolver humanamente é desenvolver conduta, desenvolver atitude. Então, a gente está falando de você desenvolver naturalmente, espontaneamente, do seu jeito, a sua conduta marcial, em qualquer situação. Então, como é que é a sua conduta marcial? Como é que você enxerga todas as possibilidades de uma situação, inclusive as mais perigosas? Então, isso muda a sua conduta, muda o seu jeito de olhar o potencial de uma situação e certamente torna a sua ação mais segura no mundo, para você e para outros. Então, é interessante considerar isso. Como você desenvolver a sua conduta também é um processo marcial. Isso muda tudo. Vou então para o último trecho aqui agora. Porque o Wing Chun, ele tem uma tradição que é chamada de Siu Ye Kun. O que é o Siu Ye Kun? Siu é jovem, Ye é senhor. Era a arte dos jovens senhores. Por quê? Porque quem que são os jovens senhores? No sul da China, principalmente, começou a surgir, principalmente na época da República, né, e no final do Império, grandes latifundiários. Sim. Porque principalmente na região de Fatsan, que se tornou um grande polo comercial. E aí essas famílias começaram a migrar da agricultura para a indústria e começaram a criar grandes conglomerados. E os herdeiros precisavam ser preparados para isso. E muitas vezes a educação formal não era suficiente. Então aí que veio a ideia da contratação de mestres Preceptor. de Wing Chun para atuar sobre esses herdeiros. Então, isso já é Era uma formação executiva, na verdade. Já vem de alguns anos já, de alguns séculos. Então, essa fala para fechamento eu acho muito importante porque é colocado, inclusive com um termo em chinês, em cantonês, Xi Ye Qin, uma tradição no sistema Wing Chun. Ou seja, o sistema Wing Chun é tradicionalmente reconhecido como um processo de educação para a liderança, para a excelência. Então, é muito interessante isso. Isso conecta com o que o nosso Sifu, o mestre Lemamura, chama de educação Kung Fu, como um processo para complementar a educação formal, para gerar, de fato, uma pessoa que vai poder lidar com situações complexas do mundo, em alto nível. Então, não tem nada que a nossa geração inventou agora, não. Isso é um processo no qual o sistema Wing Chun que trabalhamos é tradicionalmente reconhecido. É uma educação para a liderança. Exato. Né? E a gente tem um caso extremamente famoso que é o próprio patriarca Ip Man, né? Porque embora ele tenha ficado muito famoso após os seus 56 anos de idade, quando ele fundou a sua família Kung Fu em Hong Kong, após todo o seu exílio, né, de Fatsan, né? Durante toda a sua formação, né, ele foi formado dentro de uma condição de muito abastada, né, de uma família que tinha toda a condição para que ele pudesse se dedicar a esse tipo de formação, na qual ele fundamentou todo o seu refinamento, que depois, dentro de uma situação, de uma crise e de uma situação totalmente nova na qual ele estava vivendo, que era viver como um refugiado, né, em Hong Kong, ele usou toda essa formação para ser quem ele se tornou, né, e ser esse grande patriarca que hoje, né, a gente tem uma série de filmes sobre ele, a gente tem centenas, milhares de pessoas que derivam dessa linhagem, né, da linhagem Ip Man, inclusive a nossa, né, o patriarca Moyat, discípulo do patriarca Ip Man. Então você vê que é uma situação, uma tradição de fato dentro do sistema Wing Chun e que nós carregamos. Nós carregamos por quê? Porque nós entendemos que esse sistema de Kung Fu ele é um sistema para essa excelência que a gente comentou no início da fala de hoje, né? Uma formação para a excelência, né? E a excelência a partir de uma habilidade específica que será, então, universalizada para todas as suas habilidades no seu dia a dia. Então, é uma formação excelente, né? Perdão do trocadilho, né? Que irá complementar muito para a formação tradicional, ou a educação formal. Né? Esse termo que o grão-mestre Yamamura usa, que é a educação Kung Fu, né? ou também uma educação por investimento, né? Ou seja, o investimento que a pessoa coloca, né? Do seu tempo, da sua vontade, né? Dos seus recursos para se formar melhor como um ser humano,
né? Essa formação está totalmente atrelada ao que um sistema de Kung Fu pode te fornecer, né? Como um sistema de casos e de possibilidades nas quais você, ao passar por essas possibilidades, por esses domínios, como nós denominamos dentro da nossa linhagem, né? Você poderá então se desenvolver e desenvolver o seu Kung Fu. E com isso, de fato, ocupar uma série de possibilidades de liderança, começando pela liderança mais fundamental, que é a liderança da sua própria vida, né? Porque a gente percebe hoje que o mais comum é você não liderar a sua vida. Você está sempre refém das necessidades, das modas e dos momentos, né, da humanidade, da sua sociedade na qual você está inserido, né? E depois você reclama, porque você percebe que a sua vida toda ela é um reflexo de escolhas que você não queria fazer, mas que de alguma maneira foram solicitadas para você e você atendeu. Ou seja, ser líder de você mesmo já é um desafio, né? Então, não estamos nem falando aqui, você vai ser, faz o Wing Chun, que você vai ser um CEO, que você vai ser o líder da empresa onde se trabalha, não é nem isso. Talvez também, né? Talvez essa formação consiga te dar essa capacidade, e eu posso te atestar que sim, porque a gente já viu isso acontecendo com vários alunos, mas não é isso diretamente, é isso também, mas o mais importante aqui é você ser capaz de ser líder da sua própria vida. Afinal, Kung Fu é viver a sua vida com arte, né? A sua vocação bem vivida na sua própria vida. Muito bem colocado, né? Levar cada movimento da nossa vida ao potencial desse estado de arte. Então, acima de tudo, agradecer você, Mestre Quintela, pelo tempo da nossa conversa hoje. Agradecer ao Eduardo Almeida, que gentilmente cedeu os trechos do podcast, né, da entrevista com o Grão-Mestre Yamamura. E agradecer a audiência de todos. E a gente se vê no próximo React Conf Live. É isso. Obrigado a todos, né? Sigam, compartilhem, comentem, né? Sigam também o podcast, né, The One, do Eduardo, que é um podcast com várias entrevistas muito legais, né? E interajam conosco, né? Nas nossas redes sociais, mandem perguntas. A gente está sempre muito disposto a ouvir e a conversar com a nossa comunidade. É isso. Obrigado, Mestre Felipe, pela oportunidade. Um grande abraço a todos. Tchau, tchau.